Abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus, relato de Marcos, no capítulo 6. Pela manhã nós lemos o início do capítulo. Agora leremos o final do capítulo. E o final, a partir do verso 45. É a história de Jesus andando sobre o mar. É a segunda vez que aparece aqui no Evangelho de Marcos, Jesus em relação ao mar. Por exemplo, Marcos capítulo 4 é uma passagem que ele acalma a tempestade. Marcos capítulo 6, Jesus anda sobre o mar e nós leremos agora. Logo em seguida, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e passassem para Betsaida, no outro lado, enquanto ele mandava a multidão para casa. E depois de mandá-la para casa, foi ao monte orar. Quando anoiteceu, o barco estava no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo-os cansados de remar, porque o vento lhes era contrário, foi ao encontro deles andando sobre o mar, pela quarta vigília da noite, e queria passar adiante deles. Mas, ao vê-lo andando sobre o mar, eles pensaram que fosse um fantasma, e gritaram, pois todos os viram e assustaram-se. Mas Jesus imediatamente lhes disse, tende coragem, sou eu, não temas. Então subiu para junto deles no barco e o vento cessou. E os discípulos ficaram extremamente impressionados entre si, pois não haviam compreendido o milagre dos pães, e o coração deles estava endurecido. Terminada a travessia, chegaram à terra de Genezaré e ali atracaram, e logo que desembarcaram, o povo reconheceu Jesus. Meus irmãos, eles pensaram ser um fantasma, o Cristo, Jesus que estava andando sobre as águas. O início do capítulo, Marcos capítulo 6, fala que Jesus não foi reconhecido pelos seus, pelos moradores de Nazaré. Jesus disse, somente fora de sua terra o profeta tem honra, porque eles viram a Jesus e disseram, mas não é ele o filho do carpinteiro? Suas irmãs não estão entre nós? E os irmãos José, Judas, Tiago também não estão aqui? E não acreditaram nele. O coração permaneceu incrédulo. Mas agora nós temos a notícia de que os próprios discípulos, ao entrar em contato com o poder de Jesus, não reconheceram. Mesmo depois da multiplicação dos pães, não entenderam. E aqui está a chave da compreensão desse texto, porque esse trecho das Escrituras é, na verdade, um teste. Um teste para os discípulos, os 12 em geral, e especialmente um teste para Pedro. E vocês vão entender daqui a pouquinho o porquê era um teste para Pedro. E, consequentemente, é um teste para cada um de nós. Será que nós reconhecemos Jesus nas tempestades da nossa vida ou só na bonança? O mundo tem dois jeitos e duas formas de lidar com o sofrimento. Primeira dos céticos, eles dizem, o sofrimento faz parte da vida, é coisa da vida, e de forma madura, alguns deles, obviamente, dizem assim, isso faz parte da vivência, então mordam o bridão na linguagem militar e vamos adiante. Outros, entre os céticos, afirmam, há tanta maldade no mundo, então Deus não é real, Deus não existe. Há tanta tempestade perturbando a vida no mundo, que só pode ser um sinal claro da inexistência de Deus. Mas entre os discípulos, há aqueles também que se queixam dizendo, o Senhor não está na nossa tempestade, o Senhor está dormindo, o Senhor está silente, o Senhor não se move. E eles, portanto, se retraem e no coração escondem uma ira. Embora não confessam esta raiva interna, eles têm esta raiva e por não conseguirem lançá-la sobre o próprio Deus, lançam-na sobre si mesmos. Mas o texto nos diz que em muitas tempestades é o próprio Senhor Jesus que nos conduz a elas para teste. É por isso que no verso 45 a Bíblia começa dizendo, logo em seguida Jesus fez, Jesus ordenou, Jesus mandou, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fossem para o outro lado. Os discípulos entrassem no barco e enfrentassem uma travessia. E ele dá uma outra ordem,
ele mandava a multidão para casa. Ele mandou os discípulos para o barco e a multidão para casa. E é o texto, não de Marcos, mas de João capítulo 6, que nos informa por que Jesus deu esta ordem dupla. Para a multidão, cada um de vocês para suas casas. Para os discípulos, entrem no barco. Porque João capítulo 6 nos diz que aquela multidão, depois que contemplou a multiplicação dos pães e dos peixes, depois de viu o milagre que alimentou 5.000 homens, eles começaram a gritar que Jesus era o rei. E eles queriam pegar Jesus à força. E eles queriam fazer com que Jesus se tornasse o rei militar que eles tanto sonharam, que eles tanto empreendiam. João denuncia isso. E Jesus disse, não se trata da minha hora, não é o meu momento. E ele despede a multidão para evitar essa pressão. E os discípulos, porque já estavam se convencendo. Os discípulos já estavam mais do lado da multidão do que do lado de Jesus. É muito triste quando a igreja está mais do lado do mundo do que do lado de Jesus. Mas era o que estava acontecendo aqui, exatamente neste momento. Então Jesus os envia, cada um para a sua casa, e os discípulos para o barco. E a Bíblia nos diz no 46, o versículo, que depois de mandá-la para casa, ele foi ao monte orar. E quando anoiteceu, o barco estava no meio do mar, e ele sozinho em terra. É o que nós muitas vezes temos a figura mental, agora invertida, porque nesse contexto Jesus estava em terra, no monte orando, e os discípulos no meio do mar. A tempestade se aproximava, não chegara ainda, mas estava ali. E muitas vezes nós temos esta visão também, que há uma distância entre nós e Jesus, mas agora invertida. Nós estamos aqui na terra e Jesus no céu, pensamos nós. Nós estamos aqui com os nossos problemas, com os nossos boletos vencidos ou a vencer, com as nossas dinâmicas e demandas da vida real, com doenças, enfermidades, situações na família, situações na empresa, situações no negócio, e Jesus está lá no céu. Muitas vezes nós pecamos nutrindo este sentimento, mas nós não paramos para pensar que nós estamos aqui numa atividade, muitas vezes numa atividade desesperadora, numa atividade que nos coloca num turbilhão. Há uma tempestade do lado de fora e uma tempestade do lado de dentro. Mas nós não paramos para pensar que Jesus está na montanha sim, mas Jesus está intercedendo por nós. E a Bíblia diz que até hoje inclui na missão de Jesus, interceder por você e por mim. Eu não sei se isso traz acalento ao seu coração e à sua alma, a minha sim. Eu posso imaginar Jesus fazendo centenas e centenas de coisas neste momento, mas a que mais enche o meu coração de vigor espiritual é que Ele está intercedendo por mim diante do Pai. Ele está citando o meu nome aos ouvidos do Pai. Ele está olhando para mim. Eu não estou sozinho, bendito seja o nome do Senhor. Ele está olhando para você também. Porque às vezes, diz o verso 47, anoitece. Noite, nas Sagradas Escrituras, é sinônimo, é símbolo de momentos difíceis. Era noite e era tempestade. Dois símbolos, duas figuras de momentos pavorosos. No versículo 48, diz a Bíblia, vendo Jesus viu, vendo os cansados de remar, porque o vento lhes era contrário, foi ao encontro deles, andando sobre o mar pela 4ª vigília da noite, e queria passar adiante deles. O verso 48 estende dois braços, um para alcançar a figura de Jesus, e outro para alcançar os discípulos. O primeiro, relacionado aos discípulos, eles estavam cansados. A palavra é exaustos, exauridos, sem forças, lutando numa tensão absoluta. É como um cabo de aço ou uma corda esticada até o limite da tensão máxima. Eles se esgotavam. A palavra original, a palavra grega, dá sentido de uma realidade de batalha, de guerra. E o motivo é que eles remavam, eles empenhavam toda a força, porque os ventos lhes eram contrários. A figura da humanidade aparece aqui nesse texto, representada pelos discípulos, com a expressão cansados, exaustão. Eles estavam exaustos de remar, porque os ventos eram contrários. Assim como você e eu.
Assim como você e eu, nós recebemos o comando de Jesus. Jesus disse, entra no barco, e nós entramos. O barco significando aqui a vida cristã, o Evangelho. Nós abraçamos o Evangelho. Evangelho tem muitos significados, significa boa notícia, boas novas. Mas um dos significados mais promissores do Evangelho é que Evangelho significa nada mais, nada menos do que obedecer a Deus, ou antes dizer, Deus tem razão, como Paulo disse, definindo o Evangelho, seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Evangelho, portanto, é obedecer, obedecer é entrar no barco. Jesus disse, entra no barco, e eles entraram no barco. Jesus disse para você, eu não sei se foi numa segunda, se foi num domingo, se foi num culto como este, se foi em casa, com um missionário, com um amigo, com um tio, com um filho compartilhando a palavra, mas um dia a palavra do Senhor sussurrou na sua mente e a palavra de Deus diz, siga-me, entra no barco, e você entrou. E quando você entrou, você não imaginou que enfrentaria lutas, enfrentaria tempestades. É tão bom conversar com novos convertidos, porque você tem uma dupla perplexidade. A primeira é a alegria contagiante que eles têm. Eles vibram, porque eles têm um barco só para eles. Jesus vai chegar daqui a pouco, ele disse, vai, entra no barco. E eles entram no barco. Mas quando começa a tempestade, ele diz, pastor, eu pensei sinceramente, ao me converter as coisas iam melhorar, mas parece que elas pioraram. Elas pioraram muito. Todos nós aqui passamos por essa experiência. Entramos no barco e daqui a pouco vem a tempestade. E o que caracteriza a sua vida, a minha vida, o que caracteriza a nossa experiência cristã é muitas vezes cansaço, exaustão. Algumas vezes nós estamos exaustos de nós mesmos, das nossas tentativas, das nossas promessas, das expectativas que lançamos sobre os outros, sobre a igreja e sobre nós mesmos. Algumas vezes, não sei se acontece com você, você se cansa até da sua própria voz em oração. Nós nos cansamos também. Nós nos cansamos de esperar o nosso Cristo, a manifestação do poder dele. E nós começamos a remar e, sobretudo, nos cansamos porque nos esforçamos. A mesma palavra que diz, entra no barco, ela diz, venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu aliviarei vocês. Eu darei descanso para as suas almas. A mesma palavra que diz, entra, sabia que existiria uma tempestade, porque ele é onisciente, ele conhece o futuro. Ele não nos coloca numa fria, embora a tempestade balance o barco de verdade. O Senhor está à distância de um olhar, da montanha Ele nos enxerga. Por isso é que se diz, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra e acalma a tempestade. E Ele nos diz 3 coisas, verso 50. Todos viram e se assustaram, mas Jesus imediatamente lhes disse, tende coragem, ou tende bom ânimo também essa tradução. Sou eu, não temais. Porque agora é o outro braço desse versículo 48, junto com o 50, que alcança a pessoa de Jesus. Voltemos ao 48, para depois lermos o 50. Eles estavam cansados, mas Jesus foi ao encontro deles. Jesus nunca se cansa, nunca dormita. O guarda de Israel não pega no sono. Ele está acordado e olhando para você, para sua casa e para sua família. É a palavra de Deus. Ele olha à distância e vai ao encontro deles no mar. É a iniciativa dele. Era a 4ª vigília das 3 da madrugada até as 6. Era algum horário ali entre as 3 e as 6. E ele diz assim, e queria passar adiante dele. Agora, o braço que alcança Jesus é a revelação. Os discípulos, exaustão. Jesus queria se revelar. Aqui há um hiperlink na linguagem moderna, ou uma alusão na linguagem minha de seminário. Nós chamávamos de alusão. A alusão é um recurso bíblico hermenêutico em que um texto do Novo Testamento abre uma série de realidades do Antigo Testamento. Hoje os jovens chamam de hiperlink.
Se essa fosse uma Bíblia digital, existiria aqui um hiperlink. Nessa frase, queria passar adiante deles, é um hiperlink. Eu tocaria aqui e eu abriria em Êxodo 33, 22. E eu abriria também dando um salto para frente em Lucas capítulo 24. Em Jó capítulo 9, versículo 11. Em 1 de Reis capítulo 19. Porque há uma realidade em comum em todos esses textos que eu citei aqui. Qual seja, todas as vezes que na Bíblia a expressão conectada a Deus, preste atenção, passar adiante, isso significa que Ele quer revelar a sua glória, o seu poder. Desde Êxodo 33, Moisés pediu: Senhor, eu quero te contemplar, contemplar a tua face, contemplar a tua glória. O que Moisés disse a ele? Eu passarei adiante de ti, ou seja, eu passarei adiante de ti, eu irei à frente para mostrar quem sou eu, mostrar que eu sou, mostrar, me revelar a você. Lucas capítulo 24, 2 discípulos caminhavam na direção de Emaús. Eles estavam feridos, frustrados, angustiados, sabendo na mente como uma convicção torta, mas ainda assim uma convicção, que Jesus continuara na tumba, continuara lá no sepulcro, mas o Jesus ressurreto caminhava ao lado deles e conversava, a Bíblia diz, sobre a antiga aliança, todos os textos que apontavam para o Messias. E eles disseram para Jesus: és tu o único cidadão em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram? E Jesus pergunta: quais coisas aconteceram? E o texto diz, em Lucas capítulo 24, que ele passou adiante deles. Ele passou adiante e chegou num lugar chamado a Mesa de Cristo. Depois, a partir do 4º século, foi colocado esse nome, mas era uma pedra. E ele assou o peixe e partiu o pão. E no partir do pão, a Bíblia diz que os seus olhos foram abertos e eles conheceram a Jesus. Ele se revelou, ele passou adiante, ele revelou a sua glória. Em 1 Reis capítulo 19, a Bíblia nos diz que o Senhor passou adiante de Elias. Para quê? Para revelar a glória, revelar o poder dele. E Jó, no capítulo 9, versículo 11, é um livro de sofrimento, é um livro de dor, é um livro que quando você espreme, sai suor, sai sangue, sai luta, sai sofrimento. E nesse texto, a Bíblia diz que Deus é o único que faz os ventos se aquietarem, e Ele anda pelo céu, e anda sobre o mar. A Bíblia está mostrando que Jesus é Deus, irmãos. Ele é o grande eu sou. Por isso tenha ânimo. Ele é Deus. É um hiperlink que Ele dá à mente dos discípulos. Agora, preste muita atenção que tem algo poderoso aqui, extremamente poderoso, porque Ele diz aos discípulos: tenham ânimo, sou eu, não temais. 3 palavras para os discípulos do século 21. 3 palavras para alimentar minha alma e alimentar sua alma nesta noite. Todas as vezes que você estiver abarrotado de tempestades da vida, lembre-se desta palavra de Jesus: tenha ânimo, não desanime, tenha ânimo. E a Bíblia nos diz: sou eu, é o grande eu sou, é o grande Deus, não temais. Então ele subiu para junto deles, diz o verso 51, e o vento cessou. Interessante, em Marcos capítulo 4, ele deu ordem ao mar: aquieta-te. A palavra de Deus aquieta as tempestades. A palavra de Deus tem poder para acalmar o seu coração, para acalmar a sua mente, para acalmar o seu interior e para acalmar a situação. Lá em Marcos 4, ele acalma com a palavra, mas aqui é só a presença dele. Ele entrou no barco e o mar se acalmou. Como quem diz: eu já aprendi a lição. Eis aí o homem de Nazaré, o Deus Todo-Poderoso. Ele é Deus. A natureza reconhece a divindade dele. A natureza reconhece o poder dele. O mar obedece ao poder dele. Quem é este que até o mar obedece? E os ventos também. Nós precisamos reconhecer o poder de Jesus. Nós precisamos entender e reconhecer o poder dele. E a Bíblia nos diz, no verso 51, então ele subiu para junto deles, o mar se acalmou. Verso 52, pois não haviam compreendido o milagre dos pães, e o coração deles estava endurecido. O que significa isso? Por que Marcos coloca isso aqui? O que não compreender, o que tem a ver não compreender o milagre dos pães com a tempestade? O que tem a ver
tempestade com pão, pão com chuva e com vento. O que tem a ver? Tudo é mais um hiperlink. Porque eu começo a mensagem dizendo que esse texto é um teste, é uma prova para os discípulos. Porque Jesus realiza alguns milagres, vários milagres, mas ele dá uma atenção especial a partir do verso 30 do capítulo 6 que estamos estudando. Ele dá uma atenção à multiplicação dos pães e peixes. E a Bíblia nos diz aqui que foi a primeira multiplicação. Houve duas multiplicações. Essa é a primeira multiplicação dos pães. E é exatamente após a primeira multiplicação que há essa experiência. Poderia ser na segunda? Não, não poderia. Não poderia ser na segunda, tinha que ser na primeira. E eu explico por quê. E eles não entenderam, e muitos não entendem. Porque a Bíblia termina dizendo assim: eles não compreenderam o milagre dos pães. O coração deles estava endurecido. E o que tem a ver o milagre dos pães? O verso 44 do mesmo capítulo 6 diz: o número dos que comeram os pães foi de 5.000 homens. O número foi de 5.000 homens. Mateus nos diz, porque Mateus diz outro texto, é o mesmo texto, só que agora na visão de Mateus. Mateus nos ensina que foi nesta mesma passagem que Jesus andou sobre o mar, que ele fez o convite para um dos seus discípulos andar com ele sobre as águas. Qual foi o discípulo? Pedro. Jesus disse, Pedro falou na verdade: Senhor, tu não és um fantasma não? Então se fores tu mesmo, manda-me ir ter contigo sobre as águas. E Jesus disse, vem. E ele sai. Por que Pedro? Isso vai fazer sentido agora. Por que Pedro? Porque quantos pães serviram? Os pães serviram a quantos homens? 5.000 homens. E aí Jesus foi assunto aos céus, ele ressuscita, foi assunto aos céus e começa o ministério apostólico. E Pedro, Tiago e João, não apenas Pedro, mas Pedro, Tiago e João, eles eram líderes na igreja em Jerusalém. E a carta aos Gálatas fala que eles eram os maiorais no sentido positivo. Eles eram os líderes em Jerusalém, na igreja sede, que era a igreja de Jerusalém, naquela época. E Jesus tinha dado um comando para Pedro, parecido com esse. Na pesca maravilhosa, registrada por João, Pedro estava desanimado, Pedro estava angustiado. Anteriormente a isso, Jesus disse, eu farei de vocês pescadores de homens. Mas depois que Pedro nega Jesus, ele teve um encontro com Jesus, mas ele estava angustiado. E ele passou a noite inteira e não pescou nada. O texto também de Marcos fala da noite. Era noite escura e a tempestade agora era uma tempestade de carência, de ausência. O pescador não tem peixe. O pescador não tem peixe. E aí, meus irmãos, Pedro é restaurado de uma maneira poderosa. Ele pega 153 grandes peixes. E depois da ascensão do Senhor Jesus, ele começa o ministério dele. Atos capítulo 2, ele prega uma mensagem extraordinária. Atos capítulo 3, ele faz um discurso poderosíssimo. E quando o texto de Atos, registrado por Lucas, o evangelista, vai registrar quantos homens Pedro pescou, ele disse, e agora, após essa mensagem proclamada por Pedro, computou-se 5.000 homens convertidos que foram batizados em nome de Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus estava antecipando em Marcos capítulo 6 o que Pedro viveria. É como se Jesus estivesse dizendo, Pedro, você está afundando, você está mergulhando, você está vacilando comigo no barco. Vai chegar o momento que eu vou ascender aos céus, e embora eu esteja com vocês todos os dias até a consumação dos séculos, você, Pedro, você e os apóstolos enfrentarão a maior tempestade de todas. Irmãos, não existe tempestade maior para a igreja do que a perseguição. A perseguição nos países hoje ainda é uma tempestade, desarruma tudo, é um tornado que bagunça tudo.
Nós estamos arrumadinhos, ajeitadinhos aqui, nós estamos confortavelmente num templo que é gostoso, que tem ar-condicionado, que tem uma boa iluminação, vai melhorar, mas é uma boa iluminação, que tem um painel, mas os nossos irmãos que estão em outros países, em que a perseguição é ferrenha, eles não têm nada disso. Eles têm um vendaval, que mexe com a estrutura da família, que mexe com os filhos nem podem estudar em alguns países, a reunião acontece em cavernas, em lugares subterrâneos, em desertos, em situações as mais complicadas, as mais difíceis, e muitos cristãos começam a afundar, tiram os olhos do Senhor, mas nesta noite nós precisamos lembrar desses irmãos também, e lembrar das nossas lutas e dificuldades, e saber que na montanha celestial há um intercessor, o nome dele é Jesus, o único mediador entre Deus e os homens. Ele conhece a tua tempestade, meu irmão. Ele sabe o que você está passando. Ele sabe o que os nossos irmãos estão passando. 5.000 homens. Pedro, eu estou te restaurando, Pedro. Você será pescador de homens. Lá, agora entenda, Pedro. Entenda, discípulos, os outros 11. Entenda todos vocês. Por que esse milagre dos pães não foram compreendidos e depois, sim, foram compreendidos? Entendido o milagre foi compreendido pelos discípulos, porque era uma referência, era uma outra alusão, era uma outro hiperlink, que o mundo, como uma tempestade avassaladora, perseguiria a igreja, mas a igreja não afundaria, não vai afundar, jamais afundará, porque o Senhor está no barco, Ele está no barco. E é claro que isso tem a ver com a missão da igreja. Mas o texto diz, eu quero concluir dizendo, verso 54, último texto: logo que desembarcaram, o povo reconheceu Jesus. Muitas vezes, a igreja não reconhece todo o poder, toda a grandeza, toda a autoridade. Mas eu quero falar para vocês, que os campos estão brancos, a seara é grande, precisamos orar por trabalhadores para essa seara, mas tem muita gente, como disse o Senhor lá no pequeno livro de Jonas, tem muita gente sedenta e faminta, e tem muita gente de Deus nessa cidade, que vai reconhecer o poder de Jesus sobre a tempestade, as tempestades da vida.